Bom, agora vamos para o segundo tempo do nosso evento, e o assunto vai ser relacionamento, né? O grande desafio em uma agência, acho que a gente estava conversando lá embaixo, conversando com o Graziella e com a Marina, que eu sou jornalista, mas trabalhei alguns anos em agência na área de comunicação. E posso dizer, que muitos aqui sabem, que uma agência gasta 95% do tempo falando dos seus clientes, para o bem e para o mal, né? Mas esse é o assunto. E, muitas vezes, gasta-se mais tempo lidando com questões de relacionamento do que com o trabalho em si. E vocês têm uma história bonita para contar. 24 anos de parceria. E eu queria começar com a pergunta básica, que é: qual é o segredo de uma relação tão longeva e sustentável? Marina, por favor. Primeiro, bom dia. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada pelo convite. Eu acho que a gente tem alguns segredos, né? Mas tem um ponto que, para mim, é muito importante e um valor muito grande sempre na minha trajetória, que é a gente trabalhar com muita transparência. E aí, até quando a Grazi chegou, foi super importante para mim, porque foi a primeira conversa que eu tive com ela, né? Eu falei: Grazi, eu gosto de relações transparentes, eu gosto da gente poder conversar, falar abertamente, né? Porque eu acho assim, mais difícil do que falar do dia a dia, do trabalho, dos desafios, das metas, é a gente conseguir ser honesto um com o outro, falar dos problemas de forma clara, aberta, né? Você poder colocar na mesa, saber que está sendo ouvido, você poder colocar um contraponto, né? Então, a gente dá um feedback para a agência fala: mas espera aí, não estou concordando com isso, como que a gente pode discutir? Então, a gente não ter muito ali milindre, dificuldade de poder falar sobre todos os assuntos, inclusive os assuntos que são difíceis. E aí, eu valorizo muito isso, porque também eu acho que facilita muito o dia a dia do trabalho, das relações, das negociações, porque quando você sabe que a pessoa não está ali jogando com você, que não tem um interesse oculto, né? Que você não sabe ali muito bem se você pode confiar ou não naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo passado, eu acho que isso atrapalha o dia a dia, isso dificulta os caminhos. Então, essa relação de transparência, essa conversa honesta, em que você sabe que você pode confiar, né? Eu acho que Unimed BH e Lapsaro é uma história de construção de confiança, de muitos anos, né? Então, isso foi construído muito antes de eu estar na Unimed, da Grazi estar na Lapis, a gente herdou essa relação, mas, além dessa construção de confiança, né, uma relação também de duas empresas que foram crescendo juntas, que foram se apoiando, que foram se puxando para frente, né, puxando para cima, levando a régua ali de trabalho no dia a dia. Então, eu acho que essa relação de confiança, de transparência, essa vontade de crescer junto, essa possibilidade de colocar na mesa o que todo mundo está pensando, para a gente poder construir algo melhor e mais longevo, né, traz essa qualidade, eu acho, que se reflete na entrega, se reflete no resultado e traz essa sustentabilidade. Eu estava ouvindo, né, a Rafa falar sobre planejamento. A gente faz muito planejamento no dia a dia junto, a gente discute muito o futuro. E o legal de uma relação desse longo prazo é justamente essa construção. Não é uma construção para o resultado de hoje, para o resultado de amanhã, é uma construção já pensando no que a Unimed vai ser lá na frente, no que a Lapis, né, como a Lapis vai estar com a Unimed lá na frente, daqui a muitos anos, quando talvez a gente nem esteja mais aqui, né, mas a gente consegue ter essa relação de olhar para frente, de pensar no futuro. A confiança é uma palavra muito importante nessa relação, né? E a confiança que traz a coragem de dizer não para o cliente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Grazi. Bom dia, né, para todos. Também quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com a Marina, né? Ela trouxe aqui muito bem. A gente assumiu essa condução aí da relação entre as duas marcas há muito menos tempo do que os 24 anos aí de construção. E foi muito importante, porque isso que ela trouxe foi muito verdade. Quando eu entrei, a Lapsaro e Unimed estavam num momento de repensar muitas coisas. E
a transparência, o poder falar, a escuta, foi muito importante para a gente conseguir renovar, inclusive contratualmente, aí, né? Participamos novamente, ou seja, uma relação de 24 anos que ela não está sustentada em nenhuma obrigatoriedade. E, por lá, passaram já vários gestores, vários executivos, né, tanto na Unimed quanto na Laps. O que isso diz, antes até de te responder? Que é uma relação muito pautada no que se quer para a Unimed BH, o que se quer para a marca. Independente dos executivos que estão lá, ou da Laps Raro ser a agência da marca, o que ambos querem para o futuro da Unimed. E isso muda, né? Então, lá, 24 anos atrás, a Laps também era pequenininha, a Unimed nem era essa referência nacional que ela é hoje, né? Foi construído propósitos e objetivos que são diferentes do 4 anos atrás, quando você entrou e, posteriormente, eu. Então, nesse lugar, independente de mim, da Marina, de quem passou, a relação está embasada no propósito, o que a gente quer construir lá na frente. E, num mundo tão efêmero quanto como que a gente vive hoje, a gente precisa decantar, entender o que sustentou esse tempo todo de relação. E aí, uma das principais... os principais segredos, né, que foi sua pergunta, a Marina já trouxe, que é a transparência. E foi muito marcante para mim, porque, na minha primeira escuta com a Marina, ela trouxe todos os problemas que ela vivia ali numa relação já de muito tempo. E a gente saber ouvir, saber inovar, porque a inovação também foi muito falado aqui, não é algo que se constrói de agora. Ele é construído, é você entender o contexto, entender os problemas, e isso já existia na relação, e o que a gente precisa trazer de novo. É o surpreender dentro de uma previsibilidade, dentro de uma relação de 24 anos. Então, o poder dizer não, o poder dizer o que, às vezes, o cliente não quer ouvir ou não está preparado para ouvir. Então, não é uma relação só de tarefa, de cumprir meta do mês, de resultado do ano. Não. É o que a gente vai construir para essa marca, o que a gente discorda, porque o concordar é fácil, o que a gente discorda, e ser ouvidos. Então, é uma relação de valor, de respeito, não é de fornecer, não é de entregar tarefas. E, nesse lugar, eu já escutei eu já vivenciei, no tempo que eu estou lá, muitos não é isso, e muitos nãos para a gente também. E ter a humildade de entender o que significa aquele contrassenso é muito importante para a gente poder redefinir a rota. Bom, falei muito, não sei se eu te respondi. Respondeu, está ótimo. Agora, indo para o prático mesmo, quais combinados funcionaram ou funcionam nessa relação de vocês? É uma relação de tanto tempo, mas existem algumas coisas que a agência fala para o cliente, combina com o cliente e vice-versa. Alguns acordos, algumas conversas, isso existe? Vocês tiveram que fazer algum tipo de coisa assim? Esses combinados, às vezes, nem não ditos? A Unimed BH é uma empresa bem grande hoje, então a gente é processual, né? A gente tem uma série de caminhos que a gente tem que seguir. Então, além dos combinados de dia a dia, da rotina, né, que aí tanto o cliente quanto a agência tem que seguir muito ali no dia a dia, a gente tem e aí, sem querer soar repetitiva, mas essa questão da transparência, esse poder falar, eu acho que é um combinado importante que a gente tem. Então, assim, a gente tem muita escuta, né, que é a palavra que a Grazi trouxe aqui. Essa escuta é importante. A gente tenta trabalhar com menos hierarquia. Eu acho que isso é importante também. Essa história antiga de que a agência atravessa, vai no CEO, vai no presidente, vai no dono, é um negócio que, para mim, fere a relação e fere
o tempo, né, de parceria é uma coisa que hoje a gente não vive, então as relações elas são muito abertas. É claro que todo mundo pode transitar em todas as relações, né? Se quiser ligar para o presidente, ligar para o diretor, conversar, não tem uma questão com relação a isso, mas justamente porque a gente sabe que a gente ali no dia a dia se respeita muito, se escuta muito e a gente trabalha muito junto. A gente também, e é uma coisa muito legal que a gente tem com a Lápis, a gente não tem só aquela relação cliente-atendimento. A gente está na mesa com as pessoas que estão criando também, né, com as pessoas que estão fazendo o planejamento. Então, a gente não tem só aquele processo engessado. E, quando o processo não está funcionando, a gente muda, né, a gente repensa. Às vezes, eu ligo para a Grazi e falo, Grazi, estou sentindo um negócio que aqui não está funcionando tão bem. O que a gente pode fazer? A gente senta, recombina, né, a gente renegocia as coisas. Tem hora que, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu estou com muita pressa, me entrega essa campanha em uma semana. A gente fala, espera aí. Uma semana, eu ainda falo, gente, uma semana não dá para entregar um negócio na qualidade que a gente espera. Depois nós vamos gongar lá na frente porque a gente não deu um prazo. Então, a gente também poder ligar e falar, cara, me ajuda aí, né? Assim, não vai dar para fazer isso aqui nesse tempo, mas quando a gente precisou e a corda apertou, beleza, já entendi, tem que fazer, vamos junto, vamos fazer o negócio acontecer. Então, eu acho que a gente tem combinados, menos no papel, mas acho que uma lógica mais fluida mesmo, do como a gente foi construindo as nossas relações, o dia a dia, e sempre que a gente precisa, a gente passa a mão no telefone, a gente conversa para a gente poder se reorganizar. Eu acho que isso é importante também, a gente conseguir olhar para o que está acontecendo no dia a dia e entender o que a gente precisa recombinar, renegociar e prever, antes do problema acontecer, aquilo que pode vir a ser uma questão. E conversar, né? E aí eu acho que a gente se resolve muito nisso. Eu acho que é bem fluido, assim. E até complementando, assim, o respeito que você trouxe, isso é muito importante, porque a Carla Madeira, né, que está nessa relação aí há 24 anos, ela tem um acesso, uma entrada e entra e conversa da forma como ela precisar, e faz isso em algumas vezes. Mas é uma relação de muito respeito, porque é a Marina que está liderando, é ela que está organizando como que a gente vai construir, de agora para frente, todos os processos de comunicação da marca, de desenvolvimento da marca e dos produtos também. Então, isso você conquista, né? Você não conquista o respeito de uma hora para outra, né? A confiança e o respeito. Então, você ter a liberdade de ser ouvido dos dois lados. Então, assim, a Lápis participar do entendimento do negócio e contribuir nos bastidores da criatividade, né? Porque o que sai são as campanhas, mas nos bastidores a gente está muito dentro do negócio. E o contrário também. A Unimed está na mesma mesa que a gente está debatendo a estratégia das campanhas, a estratégia do ano inteiro, né? Então, existem alguns combinados, assim. E a Lápis, ela tem na sua carteira ali relações muito duradouras, né? Então, assim como a Unimed, tem outros clientes, e ela, como a Marina disse, ela também cresceu junto com esses clientes. Então, ela herda muito desse perfil da Unimed. Então, a Lápis também é muito processual, ela tem tudo muito... lógico que hoje já é diferente do que era lá atrás, né? Mas isso também faz com que a gente conheça o modus operandi da Unimed, né? Que tem todo um trabalho, um processo por trás, nos permite ganhar em conhecimento. Então, você ganha muito. Relações duradouras é muito vantajoso. Então, assim, muitas vezes existe a preocupação mas a mesma coisa, né? Como que a gente vai inovar? E você conseguir fazer essa inovação num relacionamento de muitos anos é muito bom. É igual relacionamento entre pessoas, né? Marido e mulher. Você às vezes muda de problema, né? Quando você troca uma relação, você vai começar de novo. Claro, tudo que você... É tudo um trade-off, né? Você ganha, mas você perde. E o que a gente ganha nessa relação duradoura é todo o conhecimento adquirido, é toda a confiança já sustentada em transparência, é todo um processo já instituído ali. E inovar nada mais do que surpreender dentro do previsível. Então, você conseguir trazer soluções, no nosso caso, criativa, né? E eu não vou lembrar quem que falou, mas assim, o que é mais importante, né? Talento
criatividade e inovação. Então, acho que isso também é um ponto importante, assim, que a Lápis se baseia, né? Então, ela tem que ter um talento capaz de, a cada ano, superar talentos, a cada ano capaz de superar a estratégia, a criatividade, um plano de mídia cada vez mais hipersegmentado, né? Antes era muito mais fácil, hoje não. Então, o desafio nosso é inovar nesse contexto. A criatividade, que é a base que a Lápis se pautou a vida inteira para isso, e inovar no sentido de, há 24 anos, como que eu posso surpreender não só o consumidor final, mas o cliente que está ali no todo dia com a gente. Tem um ponto também que eu só queria complementar, que foi dito aqui mais cedo. A Unimed BH é uma cooperativa. E, como uma cooperativa, um dos nossos valores é desenvolver o negócio local. Né? Então, assim, a gente está aqui em BH e nas cidades, né, do entorno, e tudo que a gente pode fazer aqui, contratar aqui, a gente faz. Então, eu venho, né, do mercado de São Paulo, fiquei muitos anos lá, e lá, quando você começava a estremecer uma relação com a agência, a gente trocava de agência. Você procurava outra, você falava, a agência agora já cansou, né, assim, já deu, já saturou de ideia, vamos procurar um outro parceiro, né? E aqui em BH e na Unimed BH, a gente preza muito por estar aqui no nosso mercado. Então, a gente não vai, do dia para a noite, falar, ó, Lápis, não dá mais, deixa eu procurar aqui uma outra agência fora, né, do nosso mercado. Não, a gente vai sempre sentar, conversar e falar, espera aí, a gente precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, porque para a gente é valor estar aqui, desenvolver esse mercado, colocar, né, o nosso dinheiro, o nosso investimento aqui na nossa região. Então, isso também é um negócio legal, assim, da gente pensar que a gente vai estar sempre trabalhando com os talentos daqui, né? E isso é um valor muito importante, né? Se tratando de um hub em BH, isso é uma provocação, até, que eu acho muito oportuna que você está trazendo, da gente fomentar isso, da gente valorizar isso, né? A Rafa, acho que ela até já foi embora, falou sobre isso. Assim como tantos clientes, né, daqui de Belo Horizonte, de Minas, foi para fora, talentos também. E está tudo bem, mas enquanto a gente puder fomentar este trabalho, né, as pessoas, o desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento de criatividade e fazer o investimento circular, aqui a gente só ganha com isso. E qual conselho vocês dariam para um cliente e agência que estão naquela situação que vocês estavam de impasse? Eu queria a resposta da sua como a agência e você como cliente, porque isso que você falou, Marina, em São Paulo, pelo menos o mercado que eu mais acompanho atualmente, é muito comum. Ocorre um impasse, o cliente ou abre uma concorrência e, muitas vezes, a agência paralisa e não reage, às vezes entra na concorrência, não. Então, é isso que vocês conseguiram fazer, vocês conseguiram arrumar uma relação. Né? Pelo que eu entendi, teve um momento de repensar a relação e continuaram juntas. Então, eu queria que eu ouvisse de cada uma delas que conselho vocês dariam para quem está numa situação parecida com a de vocês. Pode começar, então, você. Bom. Pegando até o gancho da Marina, você trocar, né, talvez, estamos com um problema, estamos com alguma divergência. Numa relação de 24 anos, tivemos vários momentos de altos e baixos, vários. Eu, inclusive, cheguei num momento que a gente precisava dar uma subida. E o mais fácil é você buscar outra opção, o que você acabou de falar aí em São Paulo. Mas, com certeza, você perde, quando você abre mão de uma relação de tanto tempo, você perde no conhecimento, você perde um parceiro de negócio, você não está perdendo um fornecedor. Então, a decisão de trocar de agência, ela precisa ter todos os pesos ponderados, porque você pode construir um novo diálogo, você pode abrir novamente essa escuta, entender quais são as dores, o que está acontecendo, e estar realmente aberto para mudar, porque existe também uma defensiva, né? Você brincou aqui no início, fala-se muito do cliente bem ou mal. Sim. Né? Então, da mesma forma, essa agência já não deu certo, já não está legal, vou buscar outra agência.
Do outro lado também, nossa, mas que cliente difícil também, nossa, também não entende, não é isso. E não existe um ponto de vista só. Quando isso acontece, o mais importante é você diagnosticar as dores, quais são os problemas lá e quais são os problemas aqui. E nunca é só de um lado. Você tem uma insatisfação, precisa mexer dos dois lados. E você ganha conseguindo evoluir a relação do que começar uma do zero. Então, ótimo. Isso para mim é... E você, Marina? Eu acho que o primeiro ponto para a gente colocar é que, assim como a gente está falando aqui, numa relação de tantos anos, a gente sempre vai ter os momentos em que alguma coisa não está funcionando tão bem. Né? E isso não é demérito, isso não é um problema, isso é normal, é do dia a dia. E é, obviamente, importante a gente conseguir discutir, debater e resolver. Agora, tem um ponto importante, eu acho que na nossa relação, é que, independente de mim, da Grazi, eu acho a Lápis Raro, a agência, com todas as pessoas que estão lá dentro, apaixonadas pela conta da Unimed. Né? Assim, eles gostam, eles construíram a Unimed do jeito que ela é hoje, junto com a gente. E isso é um negócio muito legal de ver, de acompanhar. Quando eu entrei, eu recebi um legado assim muito incrível mesmo, de você olhar para aquela relação e falar, nossa, né? Exato. Eu assumi realmente uma responsabilidade grande de manter a Unimed naquele patamar que ela estava, né? E isso não é uma coisa tão simples. A dica que eu posso dar é porque a gente também, às vezes, vê muito o cliente entregando na mão da agência tudo o que precisa ser feito. E eu acho que, na Unimed, a gente, às vezes, é chato. A minha equipe, às vezes, me pergunta assim, eu estou sendo chata. Eu falo, está sendo chata, mas é porque a gente é chato. Mas por quê? Porque a gente está dentro do negócio. A gente se envolve muito, a gente conhece muito. A gente, quando faz um briefing, a gente leva tudo para a mesa, né? O que a Grazi falou. Eles estão dentro do negócio. Então, assim, quando a gente vai fazer um briefing, a gente conta tudo o que está acontecendo, porque, às vezes, isso aqui, que é lá de outra área, é super importante. Às vezes, do lado comercial, é importante para uma campanha institucional que a gente está fazendo. Então, a dica que eu tenho é se envolvam. E aí, quando você está envolvido e a agência está envolvida com você, é difícil dar errado, porque está todo mundo na mesa escutando, prestando atenção, olhando para frente e com aquele mesmo objetivo, sabe, de conseguir construir um resultado, uma marca, uma reputação melhor do que a gente já tinha. E eu acho que essa é uma relação muito legal que a gente tem com a Lápis, né? Assim, até quando a Carla vem para a mesa conversar com a gente, você vê ali aquela emoção de estar discutindo, de às vezes entrar ali a emoção mesmo, mas não acho que esse é o caminho. Não é assim, vocês têm que pensar diferente. E é muito legal a gente ter uma agência que é uma potência criativa. Então, o que a Grazi está falando da gente ponderar todos os lados, é claro, é uma relação que está dando tão certo por tanto tempo que a correção de rota ela faz parte do caminho que a gente já está seguindo. Mas se a gente continuar todo mundo envolvido na mesa, né, e conseguindo olhar para frente, levar a gente para frente, a gente só tem como ter resultado positivo. Então, os ajustes fazem parte, mas é esse olhar lá na frente, esse planejar, né? A Grazi e a Lápis senta com a gente na mesa para pensar o calendário inteiro do ano seguinte. Eu não desenho o calendário, entrego para a agência e falo, é isso que eu quero falar, é isso que eu quero comunicar. A gente senta e a gente pensa junto. Então, esse negócio da gente ser uma coisa só também é muito legal para prolongar essa relação. A gente não se sente sozinho, sabe, na construção. A gente tem em quem se apoiar. E essa questão da empatia também, para mim, é super importante. Quando tem um problema do lado de lá, a primeira coisa que eu tento fazer, e esse é um exercício que eu tento fazer há muito tempo em várias empresas por onde eu passei, o que essa pessoa do lado de lá está vivendo que fez isso aqui acontecer? Porque quando você faz isso, você sai daquela lógica da síndrome de perseguição, em que você fala, fulano quer me ferrar, fulano não está preocupado comigo, fulano não está querendo construir o que eu quero construir no futuro. Você fala, não, peraí, tem um motivo para isso aqui ter acontecido, e por isso que é legal você perguntar, né? Você conversar e falar, olha, o que está rolando aqui? Porque eu senti isso, senti aquilo. Não era nada disso, vamos resolver. Muito bom. Bom, estamos indo para o final da nossa conversa, e eu queria contar que eu fui casada 3 vezes, estou no meu 3º casamento. E então, eu entendo de relacionamento. E se é o último, acho que é, mas já dura 23 anos. E do meu marido também é o 3º casamento. E por que eu acho que dá certo?
Porque várias coisas que vocês falaram aqui, a gente faz. É meio que um cuidado diário, né? Tem que perceber todo dia, tem que dar atenção, tem que ser transparente, mas tem que saber que o jogo não está ganho, nunca. O jogo, a gente não ganhou. Nunca está ganho. E eu sinto que vocês deram vários exemplos que mostram que Lápis Raro e Unimed de Belo Horizonte, vocês têm esse olhar, e eu acho que isso ajuda a fortalecer a relação de vocês. Parabéns. Obrigada. Obrigada. E é legal isso que você está dizendo, porque o jogo nunca está ganho. E, em diversos momentos, teremos desencontros, né? Às vezes de pessoas, às vezes de momento mesmo. Isso vai continuar acontecendo. E como aconteceram, né? E nesse decisão de ficar, seja um relacionamento, seja uma parceria, ela precisa ser dos dois lados. A gente se desencontrou, mas queremos continuar? Queremos nos encontrar de novo? Então, o que a gente precisa fazer? E essa fala da Carla, que ela trouxe aqui, é paixão mesmo. É assim, a Unimed é da Lápis. É esse sentimento, assim, sabe? É isso então, mesmo. construir isso, você vê o case, eu até trouxe para as meninas, assim, deixa a gente trazer um case. Eu nem construí esse case desde o início, né? Eu estou num pedacinho dele. Mas é muito gostoso de ver, porque a base de tudo é um negócio, claro, né? Então, tem um negócio ali, tem uma meta, tem resultado. Mas, muito mais do que o negócio, é aonde que a gente quer estar lá na frente. Hoje, num mercado extremamente competitivo, onde você vê a própria Unimed, né, em estados diferentes, sem força, sem a força que ela tem aqui em Belo Horizonte. Foi com muita história por trás para chegar lá. Então, é isso mesmo. A Unimed é da Lápis, assim como a Lápis é da Unimed. Qualquer problema, vem para cá para a gente poder discutir. E tem um ponto importante que, para mim, assim, né, que entrei há quase 5 anos, é legal ver que eu passei por várias empresas onde a primeira verba que você corta quando você tem um problema é a verba de marketing, né? Porque ela está lá na veia lá do P&L, né? Então, é um lugar fácil ali, a gente se reajusta e tal. E os veículos parceiros estão aqui, não me deixam mentir. A Unimed BH, ela investe pesado em mídia, em comunicação, em marketing aqui na nossa região, né? A gente tem uma verba bem interessante para uma empresa que está em 34 municípios, agora expandindo para 45, aprovamos recente a incorporação da Unimed Sete Lagoas. Então, o que eu entendi é que essa construção da Lápis ao longo do tempo, com todas as pessoas que já passaram antes de mim, ela também foi importante para a Unimed BH ter um valor diferente de investimento de marketing. Então, hoje, eu não sou tão questionada, é claro, gente, que a verba flutua, que tem anos mais difíceis do que outros, mas, assim, a importância que as pessoas, que o administrativo, né, que a superintendência executiva dá para a força da comunicação, do marketing, da mídia, é diferente do que eu já vi em outros lugares. A sua defesa fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil. E isso também foi uma conquista da agência, construindo junto com a gente, porque a gente tem ciência de que a Unimed está onde ela está hoje, do tamanho que a gente está hoje, né? A gente é a maior singular da Unimed no Brasil, né? E a Lápis foi parte importante para a gente chegar lá. E isso é dito claramente lá dentro. Então, acho que isso também traz um valor importante para a gente. Olha, a gente podia ficar horas falando sobre isso aqui, mas nosso tempo acabou. Então, muito obrigada a todos e parabéns pelo relacionamento de vocês tão duradouro. Obrigada. Obrigada, gente.